E já estamos! Já estamos ao vivo, muito bem-vindas, olá a todas, obrigada por estarem aí, feliz Dia da Mulher a todas as mulheres que nos estão a ver e aos homens que estiverem também. Obrigada, Emília, temos aqui hoje uma convidada especial que não é a primeira vez que nos acompanha aqui a falar de finanças para mulheres. Emília Vieira, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Inês, muito obrigada, Su, pelo convite. É um gosto mesmo muito grande estar convosco. Já das 2 ou 3 vezes gostei, muito especialmente até da segunda vez que estive, e é sempre um gosto mesmo estar cá, por isso, obrigada mesmo pelo convite. É muito sentido, feliz Dia da Mulher para todos, e vamos lá então tornar isto interessante para todos. Obrigada. A Emília, para quem não conhece, é CEO da Casa de Investimentos, CEO e fundadora, não é? Portanto, pode falar, se calhar, Emília, um bocadinho do seu percurso, mas é, assim, uma pioneira, pelo menos como mulher, não é? Em criar a sua própria gestora de fundos, portanto, gerir fundos, e recentemente criaram na Casa de Investimentos um PPR, portanto, agora já acessível a mais pessoas investirem também através da Casa de Investimentos. É verdade, e por isso, assim, num resumo breve, e depois, obviamente, ao dispor para o tópico que quiserem explorar, eu fiz gestão na Universidade de Minho e tive sempre muito receio de, quando acabasse o curso, não conseguisse arranjar emprego, por isso eu comecei a trabalhar no Banco Português do Atlântico há 32 anos, já fez 32 anos. Depois fui para a Inglaterra fazer mestrado em finanças, portanto a ideia era tentar sempre saber mais para poder, enfim, para poder depender muito mais só de mim. Juntei o dinheiro para ir, não fui com bolsa, não foi, já estava a trabalhar, juntei o dinheiro para ir, fui mestrado na altura já a caro, fui em 94, regressei para a Bolsa de Derivados do Porto, onde coordenei o Instituto de Mercados Capitais, formação avançada para os bancos em Portugal e as instituições financeiras, e depois regressei à Inglaterra, andei mais ou menos durante 14 anos no mundo, 14 anos e meio pelo mundo, a dar aulas de finanças nas principais praças. Não conheço praias exóticas, mas as praças financeiras olhei em todas. E isso era sobretudo trabalhos de consultoria e de formação financeira às salas de mercados, o chamado front office, middle office, back office, muitas vezes para equipes de gestão, de avaliação, e foi extremamente interessante, obviamente, esse percurso pelo mundo. E a certa altura, o meu filho mais velho tem 21 anos, nasceu em 2000, dezembro de 2000, a minha filha nasceu também em dezembro de 2005, e, portanto, a partir de 2009, achei que não fazia continuar afastada deles, não é? Porque, efetivamente, afastada, eu andava sempre entre Portugal e Londres, era a partir de Londres que trabalhava para todo o mundo. Depois de ter nascido a minha filha, acabei com as viagens intercontinentais, muito raramente fazia essas viagens, porque me obrigavam a estar muito mais tempo ausente, mas depois achei que também fazia sentido ficar mais tempo cá. O que fazer? Eu não queria regressar aos bancos, até depois de ter trabalhado com bancos do JP Morgan, Merrill Lynch, Bank of Tokyo, Mitsubishi e tantos outros bancos centrais, achava que não fazia sentido regressar ao banco, portanto, não fazer uma coisa que sempre gostei, trabalhar no mercado de capitais, estar ligado à bolsa, e, aliás, sempre investi o meu dinheiro em ações. Foi então que não me identificava com nada do que existia, e ainda hoje não vejo nada que admire e onde gostasse de ser cliente, portanto quis tentar criar a casa onde gostasse de ser cliente. E esta é a Casa de Investimentos, onde nós trabalhamos para os nossos clientes da mesma forma que gostávamos que trabalhassem para nós se os lugares fossem invertidos. E o objetivo foi mesmo criar uma gestora que ajudasse, através da educação financeira, ajudasse as pessoas a perceberem melhor o que eram os investimentos, como é que poderiam, a importância de poupar, porque eu também, ao longo deste percurso, obviamente, tive sorte muitas vezes, desde logo porque sou filha de 2 pessoas muito trabalhadoras e que me ensinaram a poupar. Os meus avós também eram pessoas poupadas, eu nasci em Vieira do Minho,
e pessoas que tinham instrução escolar muito baixa, tinham instrução primária, mas muito motivadas para que os filhos tivessem mais educação, para que fossem para a universidade, para que soubessem mais, e sempre muito fundamentada em trabalho, em poupança, em bons valores. E, portanto, a oportunidade de criar a casa foi mesmo pôr em prática tudo aquilo que via, mesmo quando era funcionária bancária, fazerem mal e não explicar às pessoas os produtos que estavam a comprar, aonde estavam a investir o seu dinheiro, que muitas vezes ficam imobilizados muito tempo, que muitas vezes têm condições escondidas e que outras vezes mostram tudo, mas as pessoas não têm tempo para as ler, porque muitas vezes nos prospectos têm tudo. Eu ainda estes dias me debati com isso ao olhar para uma carteira de um amigo que me enviou, que tem num banco, para mudar alguns valores para cá. E é mesmo isso. O objetivo é, passando às pessoas esse conhecimento, explicando como é que o mercado funciona, explicando a importância que tem o juro composto na criação de riqueza e com o tempo vai subindo e vai potenciando a riqueza, é isso que me tem também encantado na Casa de Investimentos ao longo destes 11 anos. Não é um trabalho fácil, porque uma empresa, qualquer bom relacionamento precisa da confiança. Essa confiança demora tempo a construir e é preciso que as pessoas, eu acho que a educação financeira também ajuda para as pessoas verem e perceberem a forma como nós comunicamos de forma tão direta, tão objetiva, tão simples e baseada em factos e não em especulação, também ajuda a criar esta ligação que temos muito forte com os clientes e, sobretudo, a criar aqui aquilo que eu tenho denominado a legião de investidores em valor. Portanto, como a Inês disse, basicamente o fundo foi a concretização de mais um grande objetivo. Nós começamos a gerir carteiras individuais há 11 anos, ganhamos em média nestes 11 anos 8,5% ao ano, mas só abríamos contas mais elevadas e a partir de 100 mil euros. O objetivo do fundo foi poder toda a gente que consegue juntar 1.000 euros aprender a ir poupando e a investir melhor. Portanto, eu acho que está mesmo ao acesso de todos. Nós temos quase 2.500 clientes no fundo. Eu sou a cliente número 1 do fundo, meu marido número 2, meus filhos número 3 e 4. Na casa, todos os colaboradores são clientes do fundo e, como os ingleses têm algumas expressões que gosto muito, e esta é uma delas, nós pomos efetivamente o dinheiro onde pomos a boca. Portanto, é bom e está lá o nosso dinheiro também. Portanto, eu acho que é isto, e temos tido mensagens extraordinárias das pessoas que nunca tinham experimentado, ponderam, veem a nossa informação e experimentam e depois vão alocando mais valores, porque este é um fundo PPR com uma belíssima solução fiscal e, portanto, permite proteger a poupança, proteger os ganhos, porque numa conta normal a tributação de mais-valias é de 28%, no PPR, se as pessoas o tiverem ao longo de 8 anos, esse imposto cai para 8,6% ou para 8%, se atingirmos a idade da reforma ou se for para liquidar no crédito à habitação ou o que é que seja. Mas eu não vou, naturalmente, com esta oportunidade que temos de falar, ou trazer aqui para a conversa estas coisinhas pequeninas. O objetivo é mesmo, foi como a Inês disse, foi também a concretização de uma ideia de longo prazo. A ideia da casa nunca foi mesmo criar uma casa de investimentos muito grande, nada disso, não nos encanta isso, mas queremos ser os melhores a gerir o dinheiro das pessoas, queremos ser os grandes parceiros dos nossos clientes para a vida, preocupamos-nos mesmo com eles, com a vida deles, procuramos ajudá-los mesmo nos investimentos que não têm aqui, quando tantas coisas correm mal, e queremos, sobretudo, porque nós já sabemos, e eu há muitas coisas na minha vida que não trato, que sou capaz de andar tanto tempo para tratar, e, portanto, eu acredito que com a parte financeira as pessoas também facilitam muito, porque nós temos tantas solicitações, ainda por cima como mulheres, que assumimos aqui coisas que muitas vezes os homens também não assumem. Portanto, esta ideia de poder confiar em alguém, conquistamos tempo valioso, que nos permite estar mais atentos à família, que nos permite ler um livro, descansar, dar um passeio, descansar um bocado, não é? E eu acho que tudo isto é importante para termos uma vida muito bem equilibrada entre aquilo que é a atividade profissional e a família. Eu tive sempre essa preocupação de manter
uma boa balança, e também tenho um grande parceiro, meu namorado há 32 anos e marido há 22, que de facto ajuda a que tudo se torne fácil, mas é verdade, e portanto, no fundo está aqui um bocadinho o percurso, o resumo, aquilo que é a casa, e estou ao vosso dispor. Obrigada, Emília. Eu tenho muitas perguntas. Força. Posso? Eu sou sempre muito curiosa. Vou já começar por fazer uma pergunta que muitas vezes surge na nossa comunidade, e então vou aproveitar aqui a presença da Emília para fazer esta pergunta, que é: como é que nós, enquanto mulheres, podemos passar estes conhecimentos aos nossos filhos? Essa é mesmo uma parte muito, muito interessante, e também tinha falado um bocadinho sobre isso com a Inês, a propósito desta nossa conversa, porque está mais de provada em tantas culturas e ao longo da civilização a importância que as mulheres têm na educação dos filhos. E uma coisa que eu noto muito, e passo esta mensagem também às mães todas que nos estiverem a ouvir, que não é raro abrir contas a clientes. Eu gosto muito do processo de conhecimento dos clientes, e até de ser eu a estar e abrir contas sempre que posso, faço isso, gosto muito desse processo. E ainda muito recentemente, um casal de médicos com quase 40 anos, com 3 filhos, estão a fazer pela primeira vez investimentos em ações, a investir connosco, já têm em conta todos os miúdos, e quando o marido veio assinar a documentação, também médico, disse: olha, nós não sabemos mesmo nada disto, só tínhamos depósito a prazo, nós somos muito educados para poupar, mas investir não nos ensinaram nada. Portanto, a pergunta sua é mesmo fundamental, e é importante, e eu acho mesmo, e como estas contas se abrem a partir de 1000 euros, que até nisso o PPR tem uma função muito interessante, porque ele tem o nome PPR, que eu gosto de dizer que é um plano de poupança rentável e não reforma. As reformas que são lá não interessa, o que é importante, interessa, claro, e vai-nos fazer falta muito dinheiro para isso, e cada vez mais, porque não vamos ter grande prestação da segurança social, mas o que é importante é... Oi? Perdemos a Emília. Perdemos a Emília. Bem, não estava à espera disto. Desculpa, mas é engraçado. Perdemos a Emília. Perdemos a Emília. E depois disso, perdemos a Emília. Ok, problema próximo. Vamos retomar com certeza. A Emília é o mesmo link, vou-lhe só dizer que é o mesmo link, mas no fundo diz aqui dispositivos não conectados, portanto não sei o que é que terá acontecido, mas já agora podemos só falar muito rapidamente do título, que é, no fundo, qual é o impacto dos investimentos na nossa vida, ou seja, na vida das mulheres, e o que é que isso pode trazer também para o empoderamento, ou o que tu achares? O que é que trouxe os investimentos na tua vida? Olha, os investimentos na minha vida trouxeram muitas coisas, não é? Em primeiro lugar, trouxeram-me todo um conhecimento que eu não tinha, não é? Porque, como a Emília estava a partilhar, e muito bem, eu também sempre fui muito educada para a poupança e zero educada para o investimento. E, portanto, quando de facto eu percebi que com os investimentos seguros, não é? Sem risco, eu teria alguns dos meus sonhos condicionados, tive que procurar outras alternativas, e foi aqui que de facto comecei a investir em algo um pouco mais arriscado, mas ainda dentro daquilo que era a minha zona de conforto, não é? E, portanto, trouxe-me conhecimento, autoconhecimento. Já temos a Emília. Pode continuar. Sempre, mas não sei o que é que se passou aqui, já me deram aqui a ajuda e já estou de volta. Pronto, já estamos de volta, ótimo. Estávamos a falar um bocadinho do tema mais genérico, que era o impacto dos investimentos, de facto, na nossa vida. A Su estava a falar que foi todo um processo, porque também ela própria, e eu também, acho que muita gente, fomos educados para poupar, não é? Mas investir, e a Su em particular, se calhar podes contar a tua história, Su, mas foste bastante bem educada nesse sentido, não é? Porque o teu pai sempre te incentivou a organizar-te, mas de facto investir, não. Sim, exatamente.
Mas se calhar vamos deixar aqui terminar o raciocínio dos filhos e depois partilharemos todas a nossa experiência. A questão que eu falava, e só para terminar, é exatamente isso, é constatarmos muitas vezes, quando conhecemos as pessoas, quando vêm abrir conta, é dizer não sabem, a única coisa que faziam era os de posse a prazo, eram os certificados da Flor, era aquelas coisas que nos ensinaram que eram seguras. E o que é que está a pensar isto? O que é que motiva isto? Nós somos todos marcados pela forma como os nossos pais organizam a sua vida. E se repararem, até grandes investidores mundiais foram marcados, por exemplo, investir mais em obrigações ou investir mais em ações, consoante o ambiente em que nasceram. Se foi um ambiente em que as obrigações tinham melhor rendimento ou as ações. Portanto, o ambiente em que nós vivemos condiciona-nos como investidores. E o que Está-se a ouvir, desculpa, Emília, é que está-se a ouvir um barulho. Eu não sei se vou só aqui fazer um teste. Pois, é o da Emília. Deixa eu ver. Eu não ouço barulho. Pois, mas nós ouvimos. Não tenho uma ventoinha, não tem nada aí ligado, pois não, é mesmo do computador. Não tenho mesmo, estou no... É que, pois... Pronto, vamos tentar abstrair-nos, deve ser do computador, mas estamos a ouvir um barulho, parece uma ventoinha. A Rita também está aqui a dizer, há um grilo, pois. Há um grilo, temos que apanhar o grilo então. Dê-me só um segundo. Não faço ideia o que é que isto será, confesso. Um barulhinho, parece um grilo. Ventoinha do PC, pois. É capaz de ser uma ventoinha do PC, mas já... Se calhar resolve-se com os fones, não? Pois, Emília, se tiver uns fones, é capaz de se resolver. Esperamos. É que está-se a ouvir mesmo muito. Ok. Se calhar estamos a falar, acho que é o mesmo tema, ou seja, filhos, não é? No fundo, como é que nós somos todos educados muito para este foco na poupança, que também, como é óbvio, é importante, mas pouco para o investimento, não é? Mas sabes que continuamos a ouvir o grilo. Mas sabes que eu acho que já o facto de sermos educados para a poupança já não é necessariamente mau, não é? Já muita gente não nasce educada para a poupança. E agora, falando aqui das mulheres, não é? Ainda é mais curioso, porque realmente nós, mulheres, precisamos aqui de um extra em termos de educação financeira, já que muitas vezes esta educação era passada, mas aos rapazes, não é? Aos miúdos e não tanto às raparigas. Portanto, até aqui nós tivemos que fazer um processo, não é, de aprendizagem e de empoderamento e este é mais um fator que contribui também aqui para... Conseguem ouvir? Sim, Ai, já agora parou o está barulho. ótimo. Era isso, era Força, os fones. força, Não faz tem mal. problema nenhum. Os fones são um truque. Ótimo, obrigada. Desculpem, eu estou a ouvir. Sim. Força, não, falávamos dos filhos. Como é que podemos então passar aqui como é que nós enquanto mulheres podemos fazer aqui ter aqui esta missão? Acho que é também mostrar-lhes, até às vezes, com as poucas poupanças que têm, como se gastarem, não têm, começam a ter menos, deixar que algumas despesas sejam eles que as façam, não porque nós não possamos até repor aquele bocadinho de dinheiro, mas para sentirem que assim têm menos, não é? Para começarem a ver a diferença. É muito importante ensinarmos para consumir, porque naturalmente nós gostávamos de ter muitas coisas e todos os dias nos tentam vender coisas. E depois, obviamente, mostrar-lhes há que pôr dinheiro a trabalhar. E o que é que significa pôr dinheiro a trabalhar? Portanto, hoje nós temos taxas de juros a zero e explicar de uma forma simples. E eu acho que o fundo tem também essa vantagem e é uma das grandes coisas que queremos fazer e que procuramos fazer, que é
e os miúdos começarem a ver a sua poupança aí crescendo e olhar para o que lá têm, para as empresas que têm. Ao longo do tempo, muitas vezes eles não se interessam até aos 10, 12, 13 anos, mas depois começam a interessar-se. A minha filha tem 16, o filho tem 21, e obviamente que estão em idades que já têm muito interesse nisso, porque já estão a pensar o que é que depois um dia podem fazer com aqueles valores. Mas mesmo mais pequeninos, nós podemos lhe mostrar, olha, puseste isto, olha, e no Natal juntaste isto, podes pôr aqui mais 100 euros, podes pôr aqui... E isso é muito interessante, porque depois ao longo estamos a ajudá-los a construir a história financeira e a cada momento, a forma como fazem esse investimento, também nós estamos a refletir um bocadinho o que é a realidade do momento. Por exemplo, numa altura como esta, em que o mercado está mais volátil, também lhes explicamos, olha, agora está a baixar, agora... Mas também, se viesse alguém comprar a casa, às tantas hoje também pagava menos pela casa. Agora, estas são coisas que cotam no mercado financeiro. E estas coisas explicadas dão-nos muitas vezes a oportunidade, é muito simples, é mesmo muito simples, há conceitos simples que nós podemos passar aos miúdos. E eu costumo dizer, e quando fiz a TEDx em 2019, disse isto, quando as pessoas numa instituição financeira precisarem de usar palavras muito, estrangeirismos e palavras muito caras para nos explicarem o que estão a fazer, é porque muitas vezes elas também não percebem e acreditem nisso. Portanto, eu acho que de uma forma simples nós podemos motivá-los para querem perceber se gastarem, já não têm, está a baixar, não é? O mielheiro ou conta bancária e depois o dinheiro deve trabalhar por nós. Nós podemos ter várias formas de ganhar dinheiro. É o nosso tempo, o nosso salário, a forma como nós, onde trabalhamos, pagam-nos um salário em troca do nosso trabalho. Mas, à medida que juntamos uma parte, aliás, há a célebre frase do Buffett que diz gasto o que sobra do que poupa e não poupa o que sobra do que gasta. Portanto, devemos inverter isto, ter uma disciplina e dizer assim, aquele valor vai ficar ali de lado. Nós também falamos, obviamente, mas sabemos que não é fácil poupar, não é? Não vivemos num país com grandes salários e não é fácil poupar. Mas seja como for, o objetivo é mesmo esse, com os miúdos, aquele tempo que às vezes temos de brincadeira ou de notícias que vamos com eles nos carros e que vão saindo, as taxas do banco, etc., dos bancos centrais, as taxas subirem, ou a volatilidade do preço da gasolina. Estas coisas permitem-nos explicar tudo isso. Nós devemos poupar exatamente para um contratempo, para estas coisas que nós até não julgávamos que já fosse possíveis, como é esta guerra hoje e que não íamos ver isto na Europa, mas poupar dá-nos essa liberdade de depois ter um bocadinho mais de tranquilidade, pelo menos numa parte da nossa vida que estará mais ou menos segura. E por isso eu acho que as mães acabam por... Eu ouvi sempre muito mais falar em poupar à minha mãe do que ao meu pai, e não sei se convosco é assim, mas naturalmente é muito isto. E eu acho que essa parte é muito interessante e esta forma, os bancos costumavam ter contas muito direcionadas para os mielheiros dos miúdos, mas que hoje não têm rendimento nenhum porque não há produtos no banco com rendimentos. Nós assumimos isso através do fundo pelo investimento em ações, em empresas mundiais que estes miúdos veem, que são a Google, que é a Visa, que é a Mastercard, marcas que eles de uma forma ou de outra conhecem e que começam a ter uma familiaridade muito cedo com o mundo empresarial, com o mundo de investimento, começam a ir ficando. São coisinhas que parecem muitas vezes irrelevantes, mas elas vão ficando, vão marcando, vão criando ali nós muitas vezes não sabemos que eles estão alerta para uma coisa, mas têm essa curiosidade. Olha, e também és dono de um bocadinho pequenino, porque são empresas muito grandes, mas és dono aqui de um bocadinho. E o nosso objetivo é mesmo ajudar a criar a independência financeira das pessoas, é mesmo muito importante para mim. Poupar teve 2 momentos fundamentais na minha vida, porque me permitiu, enquanto poupei, ir fazer um mestrado de Finanças em Inglaterra, que era um mestrado caro, e depois também ter o dinheiro porque eu investi sempre em ações e também está associada à minha história. Os meus pais tinham um pequeno negócio e também estavam sempre a comprar coisas, ou terra, ou propriedades, e eu habituei-me a vê-los sempre a investir. Portanto, eu acredito, obviamente, também tendo
pouca instrução escolar, também acredito que o facto de terem um negócio deles lhes permitiu dar-nos muito mais do que se trabalhassem, nós somos 6 irmãos, do que se trabalhassem por conta própria, por conta de outrem. Portanto, esta ideia de querer desde cedo investir em negócio, investir em empresas e ter esta ideia muito mais virada para as empresas também tem a ver com a forma e o sítio onde nasci, acho eu, que também me marcou por isso. E, portanto, nós de alguma forma podemos ir deixando lá umas coisinhas para os nossos filhos se irem apercebendo do que é, e através destas ações em que às vezes nos parece que eles não estão a prestar atenção, vão acabando por tomar, ou até a partir de um extrato que olham para ele e que veem e começam a ter interesse, e muitas vezes motivam-se para áreas que nós nem imaginávamos exatamente por isso. Exato, eu também, essa questão do investimento, acho que é importante também motivarmos as mulheres, porque as mulheres depois acabam por ter um impacto muito maior do que os homens, se calhar na vida, na poupança dos filhos também, e portanto aqui transmitirmos os conceitos de investimento para mulheres pode ter um impacto enorme. Aliás, tudo, mesmo negócios criados para mulheres, se correm bem, depois têm um impacto, as mulheres têm muito mais influência nos filhos, também doam muito mais dinheiro, enfim, há uma série de vantagens de ensinarmos investimento ao público feminino. E eu aproveito só para dizer que quem quiser fazer perguntas, que não referi no início, estejam à vontade, façam no chat, que nós respondemos, a Emília também. Sim, eu era capaz de adicionar aqui uma ponta, eu não acabei há pouco, não é? O segundo momento onde foi muito importante para mim foi exatamente juntar dinheiro para criar a casa de investimentos e poder aguardar alguns anos que o investimento floresça e não precisar desse rendimento. E, portanto, isto acho que é importante. Mas é também importante olhar para esta ideia do investimento, sobretudo com a independência e com aquilo que é a exigência que nós também devemos ter, porque o que nos era, e ainda hoje notamos muito, as mulheres sempre tiveram um bocadinho mais a ideia de se apoiar no marido, ele é que sabia, o meu marido é que sabe, não queria fazer isto sem ele. Curiosamente, eu vou-vos dizer o seguinte, há uns anos há um artigo espetacular, acho que é da Fortune, do Sr. Warren Buffett, que diz, o tema é Bullish on Women. Portanto, ele estava bullish nas mulheres e dizia que a América é o que é hoje, usando, na maior parte dos casos, só metade daquilo que foi o talento humano, porque as mulheres... Feminista. Exatamente, as mulheres só nos anos mais recentes é que tiveram um grande impacto. E ele conta a história da Kathleen, eu agora ia dizer o nome e esqueci-me, que era do Washington Post, foi herdeira do marido do Washington Post e que quando o marido morreu teve que o gerir. A Meryl Streep faz o papel dela no filme, que é exatamente com o nome, ele vai-me surgir e eu digo-vos já o nome outra vez. E, portanto, a senhora, durante algum tempo, pedia conselhos ao Buffett, porque, supostamente, a vida dela era estar com os filhos antes. E ele dizia que ela que se via no espelho errado, ela via-se no espelho daquilo que era a tradição familiar, que a mulher teria que ficar em casa e não seria a pessoa indicada para dirigir o Washington Post e para estar à frente do jornal ou ser uma grande empresária. Portanto, ele dizia, é importante que nós escolhamos o espelho certo. E fica aqui a ideia de espelho, que também é uma coisa mais de mulheres do que os homens, é que nós temos que nos ver, temos que procurar o espelho que nos permita refletir aquilo que gostamos de ser. E é importante esta independência, é importante participar nessas decisões familiares. E já agora, Catherine Graham, vieram-me trazer a cábula e eu ainda não tinha visto o papel e lembrei-me do nome, mas é isso mesmo. O filme é muito bom, é muito interessante, é com a Meryl Streep. Isto eu acho que é mesmo muito interessante, porque há uns anos também a Fidelity publicou um estudo, sabem que é uma gestora mundial, e publicou um estudo que dizia que as contas em que os titulares, em que os maridos também tinham as esposas, em que as esposas também eram titulares, tinham menos risco e melhor rentabilidade. Portanto, porque os homens normalmente tendem a assumir mais risco e as mulheres arriscam menos. Ora, também há estudos, e eu já tenho ouvido senhores dizerem que isto pode ser contradito. Mas seja como for, acho que é uma parte importante de assumirmos o nosso papel em tantas áreas onde podemos adicionar valor e acho que faz todo sentido.
Exatamente. Eu queria agora também partilhar relativamente ao investimento. Há um momento para mim que me marcou muito, que foi, os meus pais sempre tiveram essas contas poupança dos bancos, não é? E achavam que, pronto, fizeram um esforço para poupar todos os meses, etc. Para os filhos? Para mim, exatamente. E quando chegou aos 22 anos, quando eu cheguei aos 21, 22, então quis tirar o dinheiro porque quis fazer o mestrado fora. E qual é o espanto, não é? Quando o dinheiro era muito menos do que os meus pais esperariam, era um pouco mais do que eles tinham colocado lá. E eu, entretanto, era cerca de 14 mil euros, portanto, não era suficiente para pagar o mestrado e o ano fora e etc. Portanto, eles ainda tiveram que tirar dinheiro de um PPR na altura que podia-se tirar dinheiro para a educação na altura. E eu hoje fiz as contas e eles poderiam ter lá 5 vezes mais, 6 vezes mais do que o que tinham, se tivessem investido na bolsa, não é? E, portanto, tinha dinheiro para eu fazer um mestrado, para eu comprar um carro, para eu dar entrada numa casa, Pois, enfim. essa é a constatação, Inês, que nós verificamos muitas vezes, porque os PPRs podem ser transferidos e manter os seus privilégios. Ou seja, Exatamente. quer a antiguidade, não há custos de transferência para outra instituição e mantêm a antiguidade. Portanto, todos os benefícios são mantidos. E a grande questão é que nós, quando recebemos estes PPRs, há dias recebemos há semanas, de 12 mil euros, feito há 13 anos e que rendeu 31,99 euros durante estes anos todos. Portanto, estes PPRs serviram muito mais para que as instituições financeiras tivessem rendimento nas comissões do que para criar valor, o que é pena, o que é mesmo muita pena, é terrível. Portanto, eu acho que também aí perceber melhor como é que estas coisas funcionam e quando é para o longo prazo, de facto, o investimento em ações é muito melhor e o PPR, a Inês disse uma coisa que eu guardei e que tenho que agora contrariar, porque é o PPR pode ser para Neste caso, estudar. sim, é verdade. Mas os meus pais, é verdade, isso é importante. Mas a Sim. questão é assim, o PPR tem uma nuance, é que se o PPR for feito apenas no montante que é para dedução à coleta, que é, na minha opinião, um menor benefício de todos, mas tudo bem, vamos aproveitá-lo, e até faz sentido às tantas, esse fazer um PPR ao lado e pô-lo ao lado, mas o PPR é a melhor conta de poupança de longo prazo e que pode ser para qualquer coisa. O PPR tem que estar investido, ou deve estar, não tem que estar, deve estar, ele pode ser levantado no dia seguinte, ou passado um ano, ou 2 ou 3. Mas para ter o máximo de benefícios, que é os 8%, de apenas de dedução de imposto sobre mais-valias, exatamente, tem que ser naquelas condições previstas na lei. A tal situação de reforma, ou liquidação do crédito à habitação, ou perda do emprego, e de facto, se tivermos uma situação de desemprego, pode ser levantado. Por exemplo, o Governo comunicou durante Covid, em 2020, que poderia ser levantado. Portanto, mas, para além disso, ele pode ser levantado sempre em qualquer momento. Agora, se nós utilizarmos aquele montante para deduzir à coleta, teremos que fazer esse acerto de contas com o Estado. Exatamente. Mas, de facto, para nós, a grande vantagem dele não é nessa parte, é exatamente a componente em que o imposto sobre mais-valias cai de 28% para um valor de 8,6% ou de 8%, se for nas condições previstas. É verdade, sem dúvida. E nós acabamos de fazer um webinar na comunidade só a falar sobre isto. Portanto, quem fizer parte da comunidade vai ver o webinar, que é como utilizar um PPR, não para a reforma, mas como um plano de poupança, como um investimento de curto e médio, ou seja, com liberdade. Já não me recordo. É a melhor forma de plano de poupança com liberdade, exatamente. É no fundo, é não colocando no IRS. Portanto, fizemos todo um webinar sobre isso. De facto, é um tema que não se fala muito e é importante sabermos que... Porque os bancos vendem muito, primeiro, PPR seguros, não é? Enfim. Sim. E depois, a seguir, vendem muito esta ideia do que nós vamos receber, não é? Do que nos vai ser devolvido enquanto depois no IRS. Exatamente, enquanto benefício do IRS.
Ou seja, porque isso é que é interessante para eles, não é? Mas Isto é que é isso é muito interessante. cínico, isso é muito cínico por parte das instituições financeiras, porque na verdade é uma poupança, representa o esforço do trabalho, representa o esforço de poupar, porque não é fácil poupar, e depois não é dado valor a isto. Então a única entidade que vai dar valor a isto é o Governo através das deduções fiscais. Não devia ser a instituição. Então assim parece que há uma certa transferência da riqueza para a instituição financeira, que na verdade tem ali umas comissões e não adiciona valor nenhum. A questão é que, efetivamente, lá está, a ideia do que é seguro ou do que não é que também nos é ensinada errada. E, mais uma vez, a questão da educação é tão importante em tudo. O investimento de curto prazo, aqueles valores que nós precisamos como uma almofada de liquidez para estar tranquilos 1 ano ou 2, nós não devemos investir nem no PPR, nem em ações. Não devemos investir. Devemos é tê-lo numa conta que nesta altura está numa conta à ordem, uma conta bancária que está numa conta à ordem. Porque efetivamente já sabemos que se tivermos um contratempo, aquele valor está disponível. Se tiverem outro tipo de aplicação, têm comissões de resgate, pode não ser conveniente por causa da cotação, se forem obrigações. Portanto, se houvesse uma taxa de juros no depósito a prazo, nesta altura era o melhor. Aquele bolo de curto prazo, aquela almofada de segurança, ficaria num depósito a prazo. Que hoje, como a taxa é 0, nem vale a pena fazer depósito a prazo e pronto. Mas depois, o montante que nós podemos ter a 3, 5, 8, 10 anos, aqueles valores que nós podemos dizer assim, este aqui não é para tocar, este é para ficar lá, é pô-lo a crescer. E nada mais, nada melhor para fazer crescer este dinheiro do que investir em alguns dos melhores negócios do mundo. Ou seja, a Inês e a Su, quando criaram Finanças Feminino, ou eu, Casa de Investimentos, toda a gente cria uma empresa com a intenção de ter um resultado, de ter um lucro. Obviamente, há quem o faça tendo um propósito de entregar um serviço de primeira qualidade, como nós temos, e boas rentabilidades, e há quem faça só com o espírito do lucro e não adiciona valor nenhum. Portanto, o propósito é fundamental e é mesmo, para nós, Casa de Investimentos, é uma coisa que sentimos muito, todos os colaboradores, é a gênese da casa, é criar riqueza para os clientes. Nós havemos de ficar com o que sobrar, porque são os nossos clientes que nos recomendam, que trazem os seus familiares, que trazem os seus amigos, que trazem colegas de trabalho, e, portanto, este círculo virtuoso de que falava o Adam Smith na Riqueza das Nações, fazendo o bem, ele multiplica-se a nosso favor. É exatamente isso em que nós acreditamos. E desse ponto de vista, eu acho que é mesmo fundamental diferenciar isto. E as instituições financeiras adquiriram uma tal direção para comissionamento, porque hoje também não têm margem financeira por parte das taxas de juros, o facto das taxas de juros estarem tão baixas. E é tudo através de comissões. Portanto, não vão vender, não vão investir naquilo que é bom, até porque hoje até já podem e já comunicam, só que as pessoas não leem estas coisas, não têm tempo, não têm apetência, até já comunicam que recebem retrocessões ao pôr dinheiro das pessoas em fundos que não sabem o que têm. E, portanto, muitas vezes as pessoas estão investidas em coisas que não lhes dão segurança. Também por isso a nossa grande vantagem de querer transmitir o conhecimento, de passar esta informação, de escrever as cartas trimestrais, por exemplo, no dia 24, no dia em que se iniciou a guerra, escrevemos uma carta, é exatamente para... Há pessoas que tenho a certeza que não as leram, muitas, mas pelo menos está lá, se tiverem algum receio, viram a carta, ligam-nos às vezes na mesma. O importante é que se quiserem ler, está lá a informação e nós não devemos assumir que as pessoas não vão usar. Nós temos que assumir, temos que as estimular para quererem perceber o que estamos a fazer, porque para nós, como eu costumo dizer, são precisos dois para dançar o tango. É preciso quem gira bem e quem confia em momentos como este, em que nós podemos aproveitar para estar a comprar bem, como estivemos ontem, como aproveitamos nas últimas semanas para comprar algumas empresas que seguíamos há 7 anos, e uma delas compramos recentemente foi a LVMH, já que estamos a falar em senhoras, que é a Louis Vuitton, e portanto, outra delas também compramos muito recentemente e que todas nós conhecemos, é a Estée Lauder, e que são máquinas de fazer dinheiro e que cada vez mais gente quer ter, quer conhecer. Portanto, o princípio é, se nós transmitirmos este conhecimento,
nós, caso aos nossos clientes, se as mães, ao falarem para os seus filhos, tentarem passar alguma informação, e quando não sabemos, há muita coisa que também não sei, de coisas que gostaria que os meus filhos soubessem, procuro um livro ou alguma coisa que ajude. E nós, nesse campo, também publicamos um livro que é muito, muito interessante e que nos ensina muito sobre comportamento, sobre como devemos comportar-nos, também no que gastamos, porque isso é determinante para aquilo que poupamos também, não é? E para aquilo que podemos investir. Exatamente. E, portanto, temos aqui uma pergunta. Vamos lá então. Vamos só responder, porque tem a ver com isto. É possível transferir PPRs? É possível, como a Emília já referiu, mas a questão é apenas parcialmente, sem perder a antiguidade. Não, totalmente. Tem que ser totalmente, é isso? Pode ser parcialmente ou totalmente. Pode fazer as duas coisas. Qualquer. Pronto. Aliás, nós temos muitos. Eu diria que nesta altura nós temos centenas de PPRs transferidos. Infelizmente, nunca fomos surpreendidos com um PPR com bom rendimento. Nunca. Infelizmente, era muito melhor, porque, por exemplo, um PPR que chegou cá, de 75 mil euros, feitos em 92, teve um rendimento muito, muito baixo. Eu esse não o sei de cor, mas eu até disse, ora, se nós nos últimos 11 anos ganhamos 158% para os nossos clientes, hoje eu começaria, mesmo para alguém que o tenha há 10 anos, eu começaria de 150 e não de 75, não é? Ou de 150 não, de 225. Portanto, isto é mesmo importante, a questão de depois de lhe dar valor, faz muita diferença dar valor a essa poupança. Mas sim, pode transferir parcialmente ou totalmente. E não se perde a antiguidade? Não perde. Okay. Não, exatamente. Pronto, perfeito, Vera. E nem dá trabalho, Inês, porque neste caso é apenas fornecer os dados da instituição financeira, do PPR. No nosso caso, se for da Casa de Investimentos, se for para a Casa de Investimentos, nós produzimos uma minuta que enviamos às pessoas para assinarem, ao titular para assinar, assina, devolve e nós é que enviamos à instituição financeira. Claro que, obviamente, primeiro que isso tem que ser aberta uma conta e para isso nós temos o nosso Save and Grow, que com certeza estão a ouvir também através do Observador, onde temos as masterclasses e onde tem estado alguma publicidade. Também temos aqui nos comentários o link, se quiserem ver. Mas sim, ou seja, a importância de nós percebermos mesmo que eu acho que o ser humano tem dificuldade em pensar no longo prazo, não é? E portanto, os bancos também às vezes, quando vamos fazer um PPR, focam-se sempre nessa questão do IRS, porque é mais fácil. Nós fomos centrados nisso e nós sabemos que há vieses comportamentais que temos todos sem exceção, mas se tivermos alerta para eles, e é do que trata esse nosso livro, Não Seja o Seu Pior Inimigo, o Investimento Comportamental, é exatamente isso. As pessoas ancoraram-se numa ideia, o viés do ancoramento é muito relevante, ou seja, por exemplo, quando compram uma ação, se ela estiver a cair a pessoa, até pode haver um investimento melhor, mas comprou aquilo, só vai vender quando atingir o valor a que pelo menos pagaram por ele. Isto é um viés do ancoramento. Da mesma forma, no PPR, a pessoa ancorou que aquilo é só para adoção ao coleta. Não é uma conta maravilhosa de poupança, porque tem uma incidência fiscal muito favorável, extraordinária, que não há mais produto nenhum que tenha. E tem toda esta flexibilidade. Agora, tem que ser bem aplicado. É um belíssimo saco, uma belíssima embalagem. Temos que ter a certeza que dentro do saco tem lá um conjunto recheado de boas empresas que geram muitos lucros e que nos vão dar muito dinheiro a ganhar ao longo dos anos todos que estivemos investidos. Exato, porque de facto... Exatamente, porque de facto investir, se calhar em 1, 2 ou 3 anos podemos ter a sorte de já ver retornos significativos, mas lá está, a Bolsa não depende apenas de nós, nem só do bom investimento, não é? Porque há imensos... A Bolsa é extremamente emotiva volátil, e depende muito da boa disposição ou má dos investidores, ou se as expectativas quanto ao mercado, obviamente o mercado tem estado a cair, hoje não, hoje está num dia até bastante positivo, nos Estados Unidos e a Europa também esteve, mas está a recuar, obviamente, por causa deste conflito terrível que vemos, onde vemos tantas mães com os filhos e tantos pais a ficarem na guerra, não é? Mas, efetivamente, é isso, eu perdi-me aqui,
por isso... Ou seja, o mercado é volátil, portanto, o não mercado é depende só volátil, das não nossas... depende, e portanto nós não devemos fazer para o curto prazo. Se alguém que abre uma conta num PPR que é 100% em ações, como é o nosso caso, e bem, porque é um alinhamento perfeito. Num PPR é um produto para mais longo prazo e investir em ações a longo prazo é extremamente seguro. Agora, se nós abrimos a conta, imaginem alguém que trabalha com a casa de investimentos desde 2011 ou há 8 anos para cá, que está a ganhar 150% ou 158%. Mesmo com recuo de 20%, continua muito positivo. Nós não recuamos 20%, recuamos à volta de 13% desde o início do ano, com esta guerra, até bastante abaixo dos índices europeus. A nossa carteira é muito forte, é muito segura e, sobretudo, temos negócios excepcionais que estão a transacionar a preços muito, muito atraentes, com a margem de segurança que gostamos e, portanto, para dar nota de que, efetivamente, temos o recuo. Mas para quem está connosco há muito tempo, obviamente, hoje, se vendesse a carteira tem menos, mas tem uma grande almofada que, entretanto, criou e que está e que compensa muito este solavanco. Exatamente. Deve-se utilizar... Diz. Não, ia fazer a pergunta da Vera, porque é uma pergunta que nos fazem muitas, muitas vezes, que é, deve-se utilizar um PPR para poupança, para compra de casa? Acho muito bem, e até a Vera, olá, eu não estou a ver a Vera, mas mando os meus cumprimentos. Mando os meus cumprimentos pela pergunta, Vera, olá. Efetivamente, sim, é muito importante, até mesmo isso, até pode ser esse propósito quando abrimos a nossa conta a um filho, ou quando, eu costumo dizer que aos meus filhos, quando acabarem o curso, não lhes vou dar o carro, vou-lhes reforçar, eles têm a PPR, reforçar-lhes a PPR, e agora não te esqueças de pôr aqui também dinheiro todos os meses, quando estamos a dar um carro aos filhos, estamos-lhes a dar uma despesa. E essa é uma coisa que têm que fazer eles, que é para depois lhe dar valor e tentarem ter uma despesa comedida. Portanto, é efetivamente um bom propósito, até porque esse PPR pode ser usado exatamente para pagar uma dívida também da casa. O PPR aqui é mesmo uma conta de poupança de longo prazo, tem qualquer propósito e no nosso site nós procuramos cativar, nós procuramos captar finalidades que achamos que todas nós sonhamos com isso, que é poder um dia mandar os filhos para uma universidade melhor, ajudá-los no início da vida, dar a volta ao mundo, comprar a casa dos nossos sonhos na praia, o que é que seja o desígnio de cada um. Portanto, o PPR é para tudo, o que sirva o propósito de cada um, seja o que for. E é excelente, Vera, para juntar dinheiro para a compra da casa também. Mas a longo prazo. A longo prazo, eu acho que a questão também é, Vera, se queres comprar a casa daqui a uns meses e precisas do dinheiro para a entrada, aí não é? Deve juntar, o foco. Claro, exatamente. Mas se o objetivo é comprar a casa daqui a, sei lá, 5 anos e ainda não tens ideia do que é que queres exatamente comprar, então o PPR pode ser um ótimo veículo, mas é isso muito nessa lógica, eu penso muito nessa lógica que é, primeiro investir, eu acho que há duas lógicas, que é, há pessoas que primeiro gastam e depois investem o que sobrem, e nós tentamos que seja um bocadinho ao contrário, primeiro investimos, e depois, se tivermos, e depois lá está, a bolsa é um bocado volátil, portanto, em anos bons, se calhar até podemos retirar uma parte desses investimentos e, por exemplo, amortizar a nossa casa, o que quer que nós queiramos fazer. Esse foi muito a minha estratégia para pagar a minha casa mais cedo, com um pouco de sorte por ter tido anos bons de mercado, mas eu sei que usando os investimentos como prioridade e depois então pagando as minhas despesas com os investimentos, e o PPR também permite esta flexibilidade, pode ser uma ótima estratégia para atingirmos os nossos objetivos, desde que não tenhamos um prazo fixo para o fazer, ou seja... Sim, e aí, Inês, é mesmo relevante o que disse, porque nós podemos criar formas automáticas de poupar, e o PPR também tem essa vantagem através dos débitos diretos. Nós temos uma percentagem muito significativa dos nossos clientes, perto de 30% dos clientes do fundo PPR, têm débitos diretos.
porque é uma forma deles se esforçarem todos os meses, aquilo é como se fosse uma despesa com a qual contam e que assim são forçados a fazer. E depois chegam ao final do ano, veem o que sobra, também já vimos essa experiência e tivemos pessoas a reforçar várias vezes durante o ano. Viram que sobrou, que podiam mandar mais e enviam. Portanto, essa é uma coisa... Depois é o hábito de cada um, mas como tudo, o ser humano é um animal de hábitos, como se costuma dizer, e também já faz parte daquela nossa rotina de pôr de lado. Eu tenho uma história muito engraçada que queria contar muito depressa. Há tempos fui ao meu dentista, que é meu dentista há 32 anos, desde que fui para o banco, depois ficou sempre, era o médico no SAMS e ficou sempre meu dentista, e ele falava-me exatamente nisso. Eu perguntei-lhe, falei-lhe do PPR, e ele disse: por acaso tenho uma coisa que meu pai até me deu quando eu entrei para a medicina. E veja lá, Emília, que eu já acabei há 37 anos. Portanto, e o pai fez-lhe uma conta de poupança. Ele disse-me o banco em que fez, e diz ele, na altura, disse-me um montante, e era um montante muito simpático na altura, e eu até lhe perguntei quanto é que tem agora. Ainda estou à espera da resposta, porque supostamente também será para vir para cá. Mas o que eu quero dizer com isto é que nós criamos um marco na vida dos filhos também com isto, porque a pessoa lembrou-se, foi aquele momento em que entrou na universidade e que o pai lhe deu aquele valor para uma conta de poupança. Até por isso também é um marco, e depois quando olhamos para trás, estas coisas criam-se depois automatismos, que foi o pai lhe quis fazer também com as sobras do que ia dando, e criam-se automatismos que depois as pessoas vão respeitando e vão adicionando, criando hábitos de longo prazo. Sem dúvida. Temos aqui... Desculpa, Inês. Não, automatismos é mesmo... sou fã. E acho que a tecnologia também cada vez permite mais, não só para investir, mas para poupar para férias, coisas mais de curto prazo também, muito mais simples se usarmos esses automatismos, seja débitos diretos, seja... hoje há bancos que já têm aplicações também muito simpáticas para fazermos também para poupanças de curto prazo, por isso é muito importante sabermos que não temos que depender só da nossa força de vontade, não é? Que há meios para nos ajudarem a atingir os nossos objetivos. Sem dúvida. Ia dizer que temos aqui duas perguntas muito interessantes. A primeira pergunta que é da Fátima e que diz: vale a pena fazer um PPR aos 46 anos? Oh, Fátima, ainda vamos a meio da vida aos 46. Olá, a Emília Fátima, até fala de um livro, é verdade, exatamente. Um livro que é 100 Year, por acaso estou para comprar a 100 exatamente. Year Life. É da Linda Grayton e diz exatamente isso, avisa as pessoas para terem cuidado, para se prevenirem, para investirem melhor, começarem muito mais cedo a poupar e investirem melhor, porque estamos cada vez mais preparados para uma vida de 100 anos. Principalmente E a segurança mulheres, social, exatamente, e a segurança social cada vez mais a retirar-se da nossa vida. Portanto, Fátima vai muito a tempo, com 46 anos vai muito a tempo, até a idade da reforma ainda tem praticamente 20 anos, portanto, nem imagina o que se pode fazer ao longo de 20 anos com uma A minha mãe começou agora, com 62. Pronto, exatamente. E mesmo na idade da reforma, não é? E já Perdemos agora a aqui Emília. ligando, perdemos a Emília. Mesmo aos 68 anos, já vamos ouvir a opinião da Emília, há quem defenda que se deve ir para opções mais seguras, mas 68 anos também temos ali, esperemos, vários anos pela frente e, portanto, também pode ser uma hipótese investirmos num PPR, se calhar aí ter um fundo de emergência um bocadinho maior, não é? Portanto, temos esta lógica de primeiro ter o nosso fundo de emergência, o fundo de liberdade, que é dinheiro... Conseguem ouvir? Conseguimos, não conseguimos é ver. Então vamos ver. Vamos ver se já vem a imagem. Sim, mas portanto, esta lógica de termos um fundo de emergência, fundo de liberdade, não é? Sim. Que pode ser mais ou menos, aí depende muito de cada um. A Inês falou aqui nesta questão da idade, isso depois depende sempre dos montantes. Vamos imaginar alguém com 68 anos, depende sobretudo do montante que cada um tem. Nós não podemos, depois tem que ser visto o caso concreto. Imaginem alguém que tem 68 anos ou 70 anos e tem um bolo considerável de dinheiro. Faz sentido ter para
3, 4 ou 5, um valor de lado, a tal almofada de curto prazo ser maior, mas continuar a ter a possibilidade de, a uma parte da poupança, dar um rendimento melhor. E, portanto, esta ideia que nos foi ensinada ou que nos foi dito de ações, não, para quem tem mais de 60 anos, não, essa história já acabou, porque nós vivemos muito mais tempo. Há também um complemento de reforma, seja ele qual for, há algum, e depois depende do rendimento de cada um, se a pessoa tem algum rendimento de um imóvel ou não, como é que vive, qual é o seu padrão, como é que tem o seu padrão de vida face ao património que tem. Exatamente, exatamente. Portanto, será melhor fazer o levantamento na totalidade ou em prestações mensais quando termina o prazo do PPR? Depende do que tu quiseres, Paula. Se precisares do dinheiro todo, lá está. Depende, é uma decisão muito pessoal. Se tu queres o dinheiro todo por alguma razão na idade da reforma, provavelmente não quererás, mas se quiseres, levantas. Mas o ideal é ir levantando pouco a pouco, quando precisas, mensalmente, por exemplo, como se fosse uma parte de um salário, não é? É, porque mesmo que eventualmente a pessoa tivesse, sei lá, morresse aos 80, não é? Atenção, não estou só a fazer aqui só para dar aqui um valor temporal, não é? Dos 68 ou dos 67, que acho que é considerada a idade da reforma. Conseguimos, sim, senhora. Olá, tudo de volta, desculpa. Não sei faz porquê. mal. Não há trovoada em Braga, está tudo sereno, não sei o que é que se passa. Pois, isto às vezes acontece, não há problema. Dizia eu que até aos... Não faz mal, até aos 80 ainda são 13 anos, não é? E por isso, em 13 anos, o nosso dinheiro ainda pode, que lá fica, se nós formos levantando em prestações, ainda pode render durante bastante tempo, não é? Mas lá está, se por exemplo não tiveres um fundo de emergência, Paula, podes levantar logo uma parte substancial, fazer um fundo de emergência, deixar outra parte. Pode levantar parcialmente, pode ser, Paula, olá. Eu acho que sobretudo aqui, à medida que fizerem isto e que perceberem um bocadinho mais sobre investimento, ganham conforto, é como em tudo, não é? Se nós conhecemos uma coisa, ficamos mais confortáveis com ela. E, portanto, nesse sentido, também é um percurso. Quando chegarem a essa altura, já estão mais familiarizados com os produtos, com o tipo de coisa que precisam de ter. Portanto, eu diria que não há uma fórmula igual para todos, não há. Sim, estão-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Estão a ouvir? Estamos. Não há uma fórmula igual para todos. O dinheiro deve servir para termos conforto, para estarmos tranquilos. Se alguém aos 70 anos sentir que tem mais tranquilidade em levantar o seu PPR todo e estar num depósito a prazo, tudo bem, é importante que a pessoa esteja tranquila. Portanto, não há uma forma. Há aquilo que é melhor para otimizar a riqueza e para ter em segurança, mas depois esta tem ajustes dependendo de cada um, não é? Do conforto que têm para suportar, por exemplo, a volatilidade, para ver as coisas variarem. Às tantas, nessa altura faz sentido ter menos, não é? Ter menos nessas coisas que variam mais. Mas se nós também nos prepararmos ao longo da vida para perceber um bocadinho de mais, vamos estar muito mais confortáveis para aceitar essa situação, até para beneficiar mais dela. Exatamente, exatamente. E eu aproveito para perguntar então, para fazer então aqui a pergunta de início, não é? Da nossa conversa, que é de que forma, e agora se calhar perguntar à Inês, de que forma é que os investimentos mudaram a tua vida enquanto mulher? Eu acho que, bem, a mim teve um impacto brutal porque, de facto, eu penso muito nesta lógica, investir e depois então fazer as coisas que eu quero e, portanto, acabou por muitos dos meus objetivos pessoais passam muito por ter este investimento no intermediário, não é? E também tenho muito esta história da questão do mestrado que eu sempre fiquei a pensar. Os meus pais fizeram tanto esforço, não é, para poupar imenso dinheiro todos os meses durante 21 anos e depois chega a altura e ainda foi um esforço enorme pagarem o meu mestrado, que também a verdade é que era muito caro, mas foi um bom investimento. E de facto eu penso, os meus pais podiam ter feito o mesmo esforço, mas se tivessem investido, de facto eu tinha dinheiro para o mestrado, tinha dinheiro para pagar as minhas despesas, tinha dinheiro para dar uma entrada numa casa se quisesse,
tinha dinheiro para continuar a investir, portanto, seria uma diferença brutal na minha vida. E, portanto, é que eu acho mesmo importante transmitirmos estes conceitos, porque para mim, investir é também, eu acho que quando começamos a perceber de investimento, é uma forma também de nós nos sentirmos, controlamos mais a nossa vida, não é? E nós vemos muito as pessoas na comunidade, é muito engraçado que uma das coisas que nos dizem mais é: não, mas eu fui ao banco e disse, não, isto não é bem assim, e sentem logo, porque há muito desempoderamento face aos bancos, as pessoas vão às instituições muitas vezes e sentem-se que não percebem, porque muitas vezes usam aqueles palavreados que às vezes nem sabem muito bem o que é que estão a dizer, não é? E, portanto, eu sinto que investir e poupar também, mas muito mais investir, é nós sentimos de alguma forma que temos muito mais poder sobre a nossa vida. E isto é muito importante. Nós temos a decisão de decidir quanto é que vamos pôr no nosso fundo de emergência, quanto é que vamos pôr num PPR, quanto é que vamos poupar para os filhos. Melhor do que ninguém, nós podemos decidir. Claro que conhecendo a questão do risco, e costuma-se dizer que o grande risco é o desconhecimento financeiro e não no investimento, não é? Já não sei quem é que disse esta frase, alguém inteligente, com certeza. Portanto, investir para mim é mesmo... O grande risco, o maior risco é não saber o que estamos a fazer. Essa é outra Exatamente. frase do Warren Buffett, é quando não sabemos o que estamos a fazer. Exatamente. Mas Inês, aquilo que disse é muito importante e acho que este problema, o Daniel Kahneman, que, como sabem, escreveu o famoso livro Pensar Rápido e Devagar e ganhou o Prémio Nobel por estas conquistas da economia, sendo ele psicólogo. Exatamente por causa do estudo do comportamento humano, quer no investimento, quer noutras áreas da vida, mas no investimento debruça-se muito sobre isso. E ele diz que o cérebro humano não foi programado para perceber o juro composto. E eu passava a todas a ideia do que é o juro composto. Se nós imaginarmos que temos 100 mil euros e que vamos conseguir 8% este ano de rentabilidade, no ano seguinte outros 8%, em média ao longo de 10 anos. Ou seja, estes 100 mil euros para o ano no final do ano são 108. Para o ano, os 8% que vão render é sobre 108 e não sobre 100. Portanto, nós já temos... A cada passo vai criando um verdadeiro efeito bola de neve de que fala a biografia do Sr. Warren Buffett. Ou seja, a certo momento faz quase como uma função exponencial e faz uma curva, inclina bastante, porque é juro sobre juro sobre juro sobre juro. Neste caso, rendimento sobre rendimento sobre rendimento. E esta parte é tal que nós não estamos preparados para... Não nascemos programados para perceber, mas podemos entendê-la. E este investimento, como nós fazemos, permite perceber isso. É que a cada ano o rendimento do ano seguinte incide sobre o bolo do ano anterior, do ano seguinte sobre os anteriores e por aí fora. E isto é fundamental, mas acontece-nos a todos. Agora, nós temos é que ter a tal motivação para querer saber um bocadinho mais sobre isto. E os mecanismos automáticos também, que nos ajudam a não dependermos só do nosso pensamento de curto prazo, não é? Sim, exatamente. Susana, conta-nos tu, o que é que os investimentos mudaram na tua vida? Olha, eu estava a partilhar há bocadinho que uma das coisas que mudou foi muito o autoconhecimento, não é? Porque aquilo que... E eu explicava que eu sempre fui muito conservadora, continuo a ser. E de facto, mas a determinada altura percebi que não era com depósitos a prazo que, por mais que eu poupasse, não é? Os meus sonhos ficariam sempre condicionados por uma taxa de juro muito próxima de zero, não é? Então eu senti necessidade de perceber um bocadinho mais de investimentos e que realmente conseguir pôr aquilo que toda a gente chama, não é? Pôr o dinheiro a trabalhar para nós e que é tão importante, não é? Eu acho que depois de ler, e ambas falavam há pouco da questão de primeiro investir e depois realmente vivermos ou tirarmos ou conquistarmos os nossos sonhos com o retorno desses investimentos, não é? Que é aqui uma imagem também muito passada pelo Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre, não é? Em que nós primeiro devemos investir e é óbvio que nós devemos concretizar todos os nossos sonhos, se o pudermos fazer, mas o ideal será que os consigamos conquistar e concretizar depois com o retorno que temos dos nossos investimentos para nunca pôr em causa a nossa segurança financeira.
não é? Porque quando fazemos ao contrário, não é? Primeiro eu compro o carro, a casa e tudo, o que nós estamos a fazer é encher-nos de dívidas. E, portanto, para mim, investir e começar a perceber de investimentos deu-me esta visão mais abrangente e a longo prazo de tudo o que eu poderia conquistar na minha vida, não é? Com os investimentos que eu fosse fazer. E depois, obviamente, também me permitiu ter a tranquilidade suficiente e necessária para criar um negócio próprio, que é fundamental, porque a verdade é que a poupança tem sempre um limite e nós, se ganharmos 1000, não podemos cortar tudo aquilo que precisamos da nossa vida, porque precisamos, obviamente, de pagar a casa, pelo menos onde vivemos, e a alimentação que temos, não é? E por isso a nossa poupança tem um limite, mas fazer dinheiro, não é? É algo que está nas nossas mãos e é com esse fazer dinheiro, não é? Investir em fazer dinheiro, seja no nosso negócio próprio, seja em investimentos que depois nos vão dar uma rentabilidade futura, não é? É que nos vai fazer conseguir então poupar ainda mais, ter ainda mais dinheiro para poupar, ter ainda mais dinheiro para investir, e toda esta bola de neve do juro composto juntamente com o fazer dinheiro torna-se aqui uma grande bola que nos permite a abundância financeira, em primeiro lugar, obviamente, para nós, para a nossa família, não é? Para conquistarmos os nossos sonhos e depois, mais à frente, para também podermos dar o nosso contributo à sociedade, não é? E, portanto, a mim os investimentos permitiram ter toda esta visão. Não é? Que eu acho fundamental e que realmente se alinha muito com aquilo que são os meus valores. Portanto, permitiu-me perceber que era possível concretizar tudo isto, todo este caminho e toda esta visão de futuro. Uau, que bom! E acho que terminamos com isto, porque foi um bom resumo do impacto dos investimentos na vida das mulheres. Muito obrigada, Emília. Muito obrigada a todas. Eu hoje não a consigo, da última vez despedi-me quase por nomes, hoje como não consigo ver, mando um abraço a todas, muito obrigada por terem estado cá, desculpem se esmacei com algumas coisas pequeninas, o objetivo era tornar isto interessante para vocês que estão a ouvir. Muito obrigada, Inês, muito obrigada, Su, é sempre mesmo um gosto estar convosco e aguardamos sempre pelo próximo convite. Obrigada. Obrigada também pelo vosso trabalho, obrigada a quem esteve connosco. E vou só dizer que quem quiser fazer parte da comunidade, temos hoje um desconto de 20%, portanto aproveitem Dia da Mulher e está tudo nos comentários, assim como o link para a Casa de Investimentos, para o Save and Grow, portanto é só espreitarem e verem se vos interessa. Um beijinho muito grande a todas e todos, também está aqui o Gonçalo, pelo menos um homem, a dizer que a doutora Emília Vieira mudou completamente a minha vida financeira. Portanto, muito obrigada, Gonçalo, e obrigada a todas por estarem aqui. Obrigada a todos. Obrigada, Gonçalo. Muito obrigada, Gonçalo. Não sei de que Gonçalo estamos a falar, porque temos alguns, mas muito obrigada, Gonçalo. Até breve a todos. Até breve. Foi um gosto. Até breve. Muito obrigada.